E aí, galerinha, vamos reiniciar nossos estudos em administração, estudando hoje uma disciplina bastante interessante que é o gerenciamento de projetos. Bom, quando a gente estuda projetos, a gente precisa compreender que há várias abordagens em gerenciamento de projetos, mas há algumas referências que são muito importantes para concurso. E aí a gente precisa perpassar todo o conhecimento acerca do objeto de estudo do gerenciamento de projetos, que vem a ser os projetos, entendendo o que é um projeto, quais são as fases de vida de um projeto, para que esses projetos servem, quais são as fases da execução de um projeto, quais são os processos associados ao gerenciamento de projetos. E é muito importante também entender que projeto e processo são dois elementos distintos da gestão. A gente estuda gestão ou gerenciamento de processos para compreender a rotina administrativa, compreender aquilo que a organização faz e como ela pode criar medidas para se tornar mais eficiente, eficaz e efetiva dentro de suas ações corriqueiras. E a gente também precisa estudar o gerenciamento de projetos para descobrir como é que as organizações, por meio de empreendimentos únicos, singulares e exclusivos, conseguem entregar inovação, ampliando o sistema de gestão, também para garantir a eficiência, eficácia e efetividade dos resultados organizacionais, das ações de uma organização. Então vem aqui com o seu professor Renato Lacerda e vamos entender um pouco dessa disciplina. Então esse é o tema de hoje, gerenciamento de projetos, ok? Então aí os meus contatos para que vocês tenham um canal mais direto de comunicação comigo. Vamos lá então? Vamos falar de projeto. Bom, vamos começar com o conceito de projeto. E a gente vai pegar como referência o PMBOK, tá? PMBOK é um guia, tá, gente, de melhores práticas, de conceitos relativos à área de conhecimento em gerenciamento de projetos. PMBOK significa Project Management Body of Knowledge, ou Corpo de Conhecimento Comum em gerenciamento de projetos. E vai ser sobre isso, essa vai ser a nossa principal referência, não vai ser a única, tá? Mas vai ser a nossa principal referência porque é nessa referência que as bancas se embasam para elaborar as questões da sua prova. Portanto, vamos ver o que a PMI, que é a instituição que elabora o PMBOK, tem a falar acerca do conceito de projetos. Vamos lá? Olha o que ela diz. Segundo o PMBOK, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, olha só que interessante a gente tem aqui. Super sucinto esse conceito e ele já nos dá a tônica daquilo que o gerenciamento de projetos propõe. Tá? Se um projeto é um empreendimento temporário, significa que sempre que a gente inicia um projeto, a gente já define quando ele vai terminar. Então, todo projeto é finito. Ele tem data certa de início, data certa de término, o que não acontece com um processo, tá? É importante lembrar que processo também tem início e também tem fim, só que ele tem um caráter cíclico. Quando você termina um processo, você reinicia de novo e você sempre vai fazer a mesma coisa. Com o projeto, não. Enquanto você pode representar por um círculo o processo, o projeto você representa com uma linha, em que aqui inicia, aqui termina, ok? Para ficar claro, olha só. Então aqui é um projeto, ó. Você dá o termo inicial dele e você dá o termo final. Então aqui é o início, aqui é o fim. E quando esse projeto chegar aqui na fase final, acabou. Ele vai entregar um resultado único em termos de produtos ou serviços, ok? Quando eu falo de um processo, eu tenho isso. Ó, um processo inicia aqui e termina aqui. E aí eu faço isso, ó, iniciou e terminou. E aí eu faço de novo, quantas vezes forem necessárias na organização, eu repito o processo. Então aqui é a representação de um projeto, tá? Aqui é a representação de um processo. O caráter cíclico é do processo. O caráter finito é do projeto. Então todo projeto, portanto, é finito, temporário, programado. Presta atenção que essas são expressões sinônimas, ok? Todo projeto é finito, programado, temporário. Temporário que você tem que dar o prazo de execução do projeto. Então você dá o início e dá o fim. Ele é finito. Você fala quando ele vai iniciar, quando ele vai terminar. Você programa a data de início, a data de entrega do resultado do projeto, que vai ser sempre singular, único, exclusivo. Então, como eu coloco aqui, ó, diferentemente dos processos, os resultados de um projeto são singulares
exclusivos, únicos, são termos sinônimos, ou seja, um projeto ele existe para gerar uma inovação no âmbito da organização, ok? Bom, gente, então é importante entender que os projetos eles vêm para atender a certa necessidade específica do ambiente, da organização, do cliente, do patrocinador. Então, vários motivos ensejam a proposição de um projeto. E um projeto ele precisa ser aprovado, tá? A gente precisa analisar a viabilidade do projeto. Uma vez autorizado, inicia-se o seu ciclo de vida. Então, o caráter finito nos traz a ideia de que todo projeto possui um ciclo de vida, ou seja, tem pelo menos um início e um término com uma ou mais fases intermediárias. É como a gente, não é? A tia na escola um dia ensinou pra gente que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Claro que há uma variação disso, né? Nem todo mundo vai obedecer a essas fases do ciclo de vida, mas tudo que nasce morre. E a diferença do projeto pra gente é que a gente não sabe a data que vai morrer. O projeto você tem que definir tanto a data de início quanto a data de término. E quanto a fases do projeto, gente, depende do porte da organização, do tipo de projeto. A única coisa que a gente pode afirmar com toda certeza acerca do ciclo de vida de um projeto é que ele tem um início e tem um fim. Quantas e quais são as fases intermediárias não se sabe ao certo, depende do projeto, tá? Isso daí para projetos específicos, ok? E aí o que eu posso dizer para vocês? É como a fase da sua vida. Você já teve a fase emo, a fase roqueiro, a fase tô nem aí pros meus pais, eu tô revoltadinho. Cada um tem um ciclo aí com fases na vida que olha para trás e fala, Jesus, né? O projeto também tem algumas fases, nem sempre todo projeto vai ter as mesmas fases com os mesmos nomes, ok? É importante entender isso daí. O que se sabe acerca do ciclo de vida, ele tem um início, ele tem um fim, com uma ou mais fases intermediárias, a depender do porte, do tipo de projeto, porte organizacional, da finalidade. Essas fases podem ser várias, com vários nomes, ok? Então, o ciclo de vida é um dos conceitos mais importantes no gerenciamento de projeto, porque ele permite o equacionamento das idiosincrasias, das incertezas e a visualização sistêmica de todo o projeto, desde o seu início até o seu término ou entrega dos resultados que se espera para um projeto, tá? Olhem aqui as anotações que eu fiz que são extremamente importantes, olha lá. O caráter finito é compreendido pelo ciclo de vida do projeto, que permite sua visão sistêmica e o equacionamento de todas as suas fases. Não há consenso quanto às fases do ciclo de vida. Compreende-se que todo projeto tem, pelo menos, não é? Um início, né? Tem início e fim, tá? Com uma ou mais fases intermediárias e um fim. Oh, meu Deus. Tem um início, corta isso aqui, com uma ou mais fases intermediárias e um fim, ok? Foi como eu disse para vocês. Genericamente, porém, é importante que a gente entenda, o PMBOK, ou Project Management Body of Knowledge, vai discriminar para gente certas fases genéricas de um ciclo de vida. Por que eles falam em fases genéricas? Eles dizem da seguinte forma, a PMI diz, que é a instituição que elabora o PMBOK. Olha, todo projeto tem início e fim com uma ou mais fases intermediárias. Não há como dizer que todos os projetos terão as mesmas fases, mas, genericamente, eu posso visualizar estas fases do ciclo de vida de todo e qualquer projeto. Então, independente do porte, do tipo de organização, que tipo de projeto, é possível que se visualizem tais fases. E eu vou descrever essas fases genéricas do ciclo de vida, segundo a PMI, dentro do PMBOK, ok? Olha lá. O PMBOK estabelece uma estrutura genérica para o ciclo de vida, genérica porque pode ser adotada por qualquer organização, qualquer porte de projeto, e você consegue visualizar em qualquer projeto, que são as fases de início, organização e preparo, execução e encerramento, ou seja, 4 fases genéricas estabelecidas pela PMI, que é a instituição que edita o seu PMBOK. Então, gente, por mais que essas fases possam variar de projeto para projeto, genericamente a PMI estabelece essas fases genéricas que podem ser visualizadas em todo e qualquer tipo de projeto, ok? Espero que vocês estejam entendendo bem os conceitos. São conceitos essenciais
para o bom entendimento da disciplina de gerenciamento de projetos, ok? Vamos lá então, olha só, vamos ter uma ideia das fases aqui. Vem cá nessa câmera aqui para mim, ó, por favor. Vamos analisar. Então aqui a gente tem as fases, tá? Genericamente, a gente tem as fases do PMBOK. Vamos tratar aqui de uma maneira mais ampla ainda, tá? Normalmente, aqui a gente tem, na fase inicial, uma ideia que é abraçada por alguém, tá? Na fase inicial, gente, não tem muito esforço, não tem muito trabalho sendo desenvolvido, porque tão somente há o quê? Uma ideia, uma necessidade que surge e que, portanto, alguém fala, vamos fazer para tanto um projeto. Então, projetos surgem de uma necessidade a ser atendida, de uma requisição do cliente, de uma pressão ambiental por inovação, por um resultado que atenda a certa expectativa ou necessidade, ok? Então, aí alguém tem uma ideia. A partir dessa ideia, precisa haver uma aprovação. O projeto tem que se mostrar viável do ponto de vista operacional, administrativo, logístico, econômico. E aí, o patrocinador ou sponsor vai ter que aprovar. Uma vez aprovado o projeto, e segundo o PMBOK, ele é aprovado por um documento chamado TAP, Termo de Abertura do Projeto, o projeto vai ter início. Ele só tem início a partir da abertura, ok? Do termo de abertura, desculpe, da aprovação dele. Aí o que a gente faz? Precisa montar uma equipe de gerenciamento, lembrando que uma equipe de gerenciamento vai ter que ter um gerente com uma equipe. O gerente coordena o trabalho da equipe que vai executar os trabalhos do projeto esperados aí e planejados para que sejam feitos até a entrega do resultado final. Então a gente está avançando aqui para a fase intermediária. Então na fase inicial nós temos uma ideia, um termo de abertura, forma-se uma equipe para conduzir os trabalhos e aí a gente começa a fazer aqui a declaração do escopo. O escopo do projeto, gente, define aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser entregue, as características do produto ou resultado único, singular e exclusivo que esse projeto visa entregar, tá? Aí a gente formula a nossa linha de base, que vai ser a linha de base para definir todos os principais planos do projeto, e aí a gente avança para o progresso e entrega dos resultados, a execução das atividades. Chegou na fase final, tá? O que acontece? A gente precisa, antes de mais nada, ter a aceitação dos produtos ou serviços. Eles precisam ser aceitos, porque são resultados que a gente gerou por meio do projeto. E aí, a entrega, a aprovação e a entrega desse produto ou resultado singular, único e exclusivo, dando o aval de que realmente fizeram o que se propuseram a fazer, é a fase final do projeto. Então aqui eu estou falando de maneira bem ampla, depois eu vou explicar melhor dentro do que o PMBOK coloca de fases genéricas, ok? Então é importante entender isso daqui, essa lógica interna do ciclo de vida, porque é o ciclo de vida que permite às pessoas compreender de modo sistêmico o gerenciamento de projetos, tá? Porque todo gerenciamento vai ser operado em cima do conceito de ciclo de vida. Vem comigo, vamos lá. Então, eu espero que tudo tenha ficado bem claro para vocês, porque a gente vai aprofundar nesses conceitos e mostrar profundamente como a PMI se posiciona em razão de técnicas, ferramentas, processos, áreas de conhecimento. Mas vamos devagarinho com alguns conceitos importantes antes de avançarmos aí. Então, dá uma última olhada aí para você entender essa dinâmica, que agora eu passo para mais conceitos. Vamos lá, pontos relevantes para a gente introduzir os conhecimentos aí. Projetos surgem de certas necessidades, de problemas a serem resolvidos e de requisições de clientes, instituições, patrocinadores, tá bom? Quando a gente fala de sponsor, a gente está falando do patrocinador do projeto, quem vai arcar com o projeto, ok? É o mesmo que sponsor, patrocinador, tá bom? Os resultados de um projeto podem ser tanto tangíveis quanto intangíveis e ainda que sejam únicos, podem gerar produtos perenes. Olha só, isso aqui é interessante de falar, porque os alunos sempre me questionam assim, professor, você falou de um carro, mas o carro depois vai ser produzido por processo de fabricação, então vai produzir sempre aquele carro. Sim, o projeto não é para para produzir indefinidamente carro. O projeto foi para criar um carro que atenda a certa necessidade, com certo modelo, funcionalidade,
Uma vez que aquele carro foi entregue ao mercado, ele se torna um produto perene, ok? Então, projetos podem criar produtos que são perenes, tá? Só que esses produtos ou resultados serão sempre únicos, singulares, exclusivos, até então não existiam. Aí ele passa a produção em massa, produção em larga escala, aí a gente deixa de falar em projeto e passa a falar em processos de fabricação, que aí vão ser reiterados, vão ser produzidos indefinidamente até que alguém resolva tirar aquele produto de circulação, tá? E os resultados de um projeto, gente, também podem ser intangíveis. Você não entrega só produto físico não, você entrega conceito também, tá? Desenvolver um novo conceito também é um resultado viável de um projeto, ok? Tem uma parte conceitual do projeto que não é tangível, é intangível. Então é importante entender que os resultados não necessariamente vão ser produtos físicos, tá? Podem ser também, mas não somente isso. Vamos lá, seguindo. Os resultados de um projeto, como eu já adiantei, podem ser produtos físicos, conceitos ou eventos. E aí eu digo mais, normalmente são os três ao mesmo tempo. Vamos pegar o exemplo do carro que eu dei para vocês? Bom, olha aqui. Vamos entender então como é que funciona um projeto de um carro. Bom, o mercado requer um carro que seja, vamos lá, que tenha energia renovável, que não seja poluente, que não degrade o meio ambiente. E aí dessa necessidade ambiental surge, portanto, um novo projeto. Vamos criar um carro sustentável, um carro para a família, um carro que possa ser usado por mais de uma pessoa, que estimule, portanto, não é, essa questão do compartilhamento, de dar carona e coisa e tal. Então, vamos fazer uma campanha para esse carro, né, para um projeto de um novo carro. O projeto é aprovado, a organização analisa a viabilidade e fala, ok, que projeto bacana, quanto que eu vou gastar para fazer esse projeto, em quanto tempo eu vou ter retorno sobre o que eu investi, como é que vai ser a linha de base, aí a gente começa a falar de maneira bem ampla, ainda só uma ideia para quem vai patrocinar o projeto. Aprova-se. Aí o que a gente vai fazer? Vai desenvolver o carro. Ao final de todo o processo de elaboração do carro, com seu conceito, com seu design, a gente entrega ao mercado o carro. Aí o carro, para ser desenvolvido, não é para ser entregue ao mercado, cria-se numa feira de carros de automóveis, um evento de divulgação em que os principais clientes da marca são convidados, chamam-se os repórteres, chama-se a imprensa em geral, e aí a gente tem um evento para a entrega daquele carro ao mercado no dia marcado. Só que aquele carro ele não é só um produto físico. Houve um evento para divulgá-lo e há um conceito por trás dele que é um resultado intangível. Criou-se um carro sustentável que prega uma filosofia de energia limpa, renovável, de sustentabilidade. Portanto, a gente tem aí, num único projeto, a entrega de um resultado que é um produto físico, que é também um evento e que tem também um conceito por trás. Quase sempre os projetos agregam os três produtos ou resultados finais, ok? E sempre são resultados únicos, singulares, exclusivos que geram inovação. É importante sempre lembrar disso, tá? Qualquer dessas características, ó, finito, programado, temporário. Se disserem isso acerca de processos, você coloca errado. Se disser que o processo também é singular, exclusivo, único, coloca errado. Da mesma forma, se disser que um projeto é cíclico e contínuo, você vai colocar errado. Se disser que um projeto gera um resultado já existente, você vai colocar também errado, ok? As bancas adoram confundir o conceito de processo com o conceito de projeto, e eu não quero que vocês confundam, ok? Inclusive já foi tema de discursiva, perguntando a diferença entre processos e projetos. Muito fácil, agora elementar para você, não é isso? Volta aqui comigo, vamos lá. Todo projeto envolve riscos e incertezas. Por isso é muito importante, dentro das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, a gestão de riscos, tá? Na verdade, eu costumo dizer que riscos existem na vida. Não quer correr risco? Morra. Mentira. Porque se morrer, você ainda corre o risco de ir para o inferno ou de ir para o céu. Porque pode ser ou pode não ser, pode não ter nada. E tu foi a vida inteira um bom menino e ó, ferrou. Tem nada não, vai comer grama, né, pela raiz. Tudo são possibilidades. E riscos são eventos incertos, condições
potenciais, ou seja, que podem ou não se concretizar e que podem afetar a organização de modo positivo ou de modo negativo. Por exemplo, a análise SWOT é uma ferramenta de gestão de riscos. Ela estabelece forças e fraquezas e oportunidades e as ameaças. As forças e fraquezas não são riscos, são condições reais. Porém, as oportunidades e as ameaças são riscos. Oportunidade é algo que você pode alcançar para te favorecer. E ameaça é algo que pode acontecer e te prejudicar. Não necessariamente vai. Então, todo projeto está envolto em riscos e incertezas. A gente precisa administrar esses riscos, porque a gente só gerencia aquilo que a gente conhece. Agora, é importante dizer que, por mais que você gerencie riscos, você nunca vai eliminar todos os riscos de um projeto. Você só consegue eliminar o risco que você conhece. E nem sempre essa possibilidade existe de eliminar um risco. Às vezes você pode diminuir a probabilidade de impacto, você pode transferir o risco para alguém, mas eliminar às vezes não é possível. Mas é possível que se elimine um risco conhecido. Como é que você vai eliminar aquilo que você não conhece, né? Então, riscos precisam ser gerenciados porque eles afetam a gestão dos projetos. Falaremos mais sobre isso na área de gerenciamento de riscos, porque são 10 áreas que vocês precisam conhecer até o final do curso, ok? Volta aqui, vamos lá, mais matéria. Os projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais, ou seja, nós temos projetos no nível estratégico, tático e operacional, ok? Então, em todos os níveis vai haver gestão de projetos. Um projeto pode envolver uma única pessoa ou muitas pessoas, uma única organização ou múltiplas unidades organizacionais ou múltiplas unidades organizacionais de múltiplas organizações. A gente tem projetos que são individuais, que eles agregam valor por meio de uma pessoa ou ainda de toda a organização ou de vários setores ou ainda só de um setor ou ainda entre organizações, tá? Vamos lembrar que, não sei se quem é da década de 80, talvez lembre do que eu tô falando, né? Vocês lembram do We Are the World, um projeto que foi encabeçado pelo Michael Jackson há muito tempo? Então, pensa nisso, era um projeto para arrecadar fundos para a África. Foi um projeto, tá? Tinha um conceito, houve um evento e houve um produto físico, tá? Que foi o CD, ó. Nessa época nem a gente tinha CD, né, gente? Era o discão mesmo, o bolachão. E aí todo mundo lá, né, cantando o famoso We are the world, we are the children, we are the world. É isso, né? E aí a gente teve aquela constelação de estrelas se juntando para entregar aquele produto, aquele resultado singular, único, exclusivo. Então, gente, aquilo foi um projeto, tá? E aí ele envolveu não só uma pessoa, mas várias pessoas. E aí a gente tem também projetos de cooperação entre a ONU, por exemplo, o Brasil, não é? A Polícia Federal. Então, projetos podem ser desenvolvidos por múltiplas organizações também, ok? Vamos lá, seguindo. O término do projeto é alcançado quando seus objetivos são atingidos, ou ainda quando o projeto é encerrado porque os objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. Encerra-se também por requisição do cliente e do patrocinador. Então, olha lá, um projeto, gente, vai ter seu termo, seu término, ou quando se esvaziam todos os objetivos e a gente entrega o resultado final, ou quando, por exemplo, decide-se por abortar o projeto antes do prazo e da entrega, porque assim é mais viável, porque ficou muito custoso, porque algum risco muito grave incorreu na impossibilidade de levar o projeto adiante. Então é importante entender isso daí para que a gente saiba que não existe só o fim do projeto quando o projeto entrega o resultado final, não. A priori é isso. E é isso que se espera para o sucesso de um projeto. Mas o cliente pode requisitar o seu fim, o patrocinador pode deixar de patrocinar, os resultados se tornam inviáveis de serem alcançados ou os objetivos previamente estabelecidos, e aí o ideal é que a gente encerre tal projeto. Então pode acontecer isso, ok? Avançando aí. Relação entre portfólios, programas e projetos. Bom, gente, isso daqui vai demarcar pra gente
o grau de maturidade que uma organização possui no gerenciamento de seus projetos. Então, organizações mais maduras gerenciam portfólios, organizações menos maduras programas e menos maduras ainda gerenciam meros projetos isolados, tá? Então vamos entender primeiro o conceito de cada elemento. Um projeto singular, único, exclusivo, temporário e tal, pode ser gerenciado em conjunto com outros, tá? Mas quando a organização é pouco madura, ela não consegue enxergar a integração entre os vários projetos que concorrem numa organização. Daí ela começa a gerenciar de maneira ainda incipiente um projeto. Aí vai ter uma equipe e um gerente gerenciando aquela equipe com aquele projeto. E o resultado desse projeto não é integrado com o de outro projeto e assim subsecutivamente. E aí o que acontece, portanto? A gente tem um grau mínimo de maturidade. O gerenciamento é de meros projetos isolados. À medida que a organização vai se tornando mais madura, ela começa a perceber que alguns projetos entre si guardam pertinência temática e que seria mais interessante, de forma centralizada, gerenciá-los em conjunto, para que o resultado de um contribua ao resultado do outro, porque eles têm interconexão, existe pertinência temática entre eles. Quando a gente assim procede, a gente cria um programa e não mais vamos gerenciar um projeto isolado, nós vamos gerenciar um programa, que é um conjunto de projetos relacionados. E aí, se a organização fica ainda mais madura, ela percebe que os projetos da organização ajudam no alcance dos objetivos estratégicos e passa a alinhar esses programas aos objetivos estratégicos, juntando todos os programas e projetos em portfólios. Então, o portfólio agrega dentro de si os projetos e programas de uma organização de maneira geral, mesmo sem pertinência temática, porque o alinhamento que se busca é o alinhamento com a estratégia e com os objetivos da organização. Vamos ver o que o PMBOK dispõe para a gente. Olha as anotações que eu fiz aqui. O portfólio se refere a uma coleção de projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados como um grupo para o alcance dos objetivos estratégicos. O que mostra para a gente, olha só, o grau máximo de maturidade no gerenciamento. Os programas, por sua vez, são agrupados em um portfólio e englobam subprogramas, projetos ou outros trabalhos que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio. Isso quando a gente tem uma organização madura, né? Os projetos individuais que estão dentro ou fora do programa são de qualquer forma considerados parte de um portfólio. E ainda, o gerenciamento de portfólio, programas e projetos representa o grau de maturidade organizacional em gerenciamento. Então vamos aqui analisar essa maturidade aqui, ó. Se a organização só, padroniza os seus projetos, ela está aqui num grau mínimo de maturidade. À medida que a organização começa a controlar, a medir os seus projetos, juntando em programas, ela está aqui num grau maior de maturidade. Aí ela começa a realizar um maior controle sobre os seus projetos, tá? Até chegar aqui na melhoria contínua no atingimento dos objetivos estratégicos por meio dos portfólios. Então, o nível mais incipiente é gerenciamento de projetos, migrando para o gerenciamento de programas e, por fim, o gerenciamento de portfólios. E existe uma técnica, tá? Utilizada para fazer essa medição, tá? De gerenciamento e maturidade do gerenciamento, que é o Organizational Project Management Maturity Model, ou PM3. E a gente vai falar mais do OPM3. Então, o que é o OPM3, gente? Organizational Project Management Model Maturity. É um modelo de maturidade organizacional em gerenciamento de projetos, que também é desenvolvido pela PMI, essa instituição de referência sobre a qual a gente ainda vai falar muito nos próximos vídeos, ok? Então a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais conceitos importantes, adentrando cada vez mais nessa disciplina tão rica e interessante que é o gerenciamento de projetos. Até daqui a pouco.